pensando nos encontros com o Senhor Jesus, que nós temos meditado, por causa da ceia, nós buscamos diante de Deus a reflexão, numa mensagem que leva o tema, um encontro no tribunal do júri. É o encontro de Jesus com a mulher adúltera. É um texto conhecido. Aquela mulher que é trazida por fariseus e escribas, diante de Jesus, no templo, provavelmente no pátio do templo, onde todos tinham acesso. E vai então apresentar esta mulher, para o seu julgamento, em razão do seu pecado, da sua iniquidade. O texto está para nós em João 8. João capítulo 8, verso 1 a 11. É aí que nós encontramos, na palavra de Deus, esse encontro de Jesus com a mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério. E é apresentada por fariseus e escribas diante do Senhor. Vamos lá. João 8, 1 a 11, o texto já está projetado, os irmãos e irmãs podem acompanhar aí. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando, para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Seja o Senhor gracioso para nos abençoar na reflexão da sua bendita palavra. Quando eu preparava essa reflexão, eu me lembrei de um texto no momento da vida de Davi. Quando Davi estava acertando as suas situações e circunstâncias de pecado, de iniquidade diante de Deus. É claro que os pecados de Davi, como o meu e o seu, e como dessa mulher, ela não atinge só a nós, ela gera prejuízos e danos à vida de outras pessoas estão sempre envolvidas, são sempre atingidas. Mas Davi, ele menciona em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 14, que ele prefere acertar suas contas de erros, de iniquidades, de justiça, com Deus, do que com os homens. Porque em Deus há misericórdia. O texto de 2 Samuel 24, 14 diz: é grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens.
É melhor cair nas mãos do Senhor quando temos que prestar conta dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iniquidades, do que cair nas mãos dos homens. Essa mulher, no praticar do seu pecado, no realizar da sua iniquidade, cometer do seu erro, da sua falha, ela cai nas mãos dos homens. E os homens apanham e a apresentam diante de Deus. E nós podemos perceber uma maneira muito diferente do tratar dos fariseus e escribas com a mulher e do tratar de Cristo. Por isso nós estamos meditando nesse tema, um encontro diante, né, do tribunal do júri. Está sendo julgada pelos homens, está sendo apresentada com seus erros e falhas e pecados diante de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas reflexões. A primeira delas é: o pecado foi identificado. Se você perceber, Jesus está voltando do monte, está vindo de madrugada, está chegando de novo em Jerusalém, está se dirigindo ao templo bem de manhãzinha. Naquela noite, quem sabe naquela madrugada, a mulher foi pega num relacionamento sexual indevido. Uma mulher que pertencia a um homem, marido, e que estava se relacionando com um outro homem que não era seu, com quem ela não podia se relacionar, e que foi pega no ato do adultério, no momento do relacionamento sexual ilícito, impróprio, indevido, condenado por lei de Moisés, lei judaica. Essa mulher é tomada, é pega, e ela é levada diante de Cristo. Pela forma como que a coisa aconteceu, ela está sem saída. Pela maneira como o negócio surgiu, pega em flagrante, ela não tem defesa, não tem um álibi, não tem ninguém que possa vir defendê-la para tentar declarar inocente. Principais dos judeus, fariseus e escribas a tomam, e ela já está condenada pelos homens. Ela já está condenada pela lei de Moisés. Quem é pego em adultério, daqui a pouco eu vou mencionar para vocês o texto, é pena de morte. Morte por apedrejamento. É uma ação de justiça. É uma lição para servir de exemplo a outros. Ela está condenada por si mesma. Podem olhar. Ela é trazida, ela é acusada, ela não fala nem mesmo assim para Jesus: alto lá, Senhor, eu tenho uma explicação para tudo. Alto lá, Senhor, não é bem assim. Não há uma palavra, há um silêncio total. Há um sentimento de condenação pessoal, íntima, de reconhecimento de culpa, que faz com que ela não tenha condição nem mesmo de se defender, de tentar se explicar. Está condenada pela sua própria consciência. Uma segunda verdade que esse texto apresenta para nós é a certeza da culpa que é trazida e manifesta. Adultério, quebra da lei de Moisés. Levítico capítulo 20, versículo 10, está aí pela primeira vez estabelecido: se uma mulher e um homem for pego em adultério, tendo relacionamento sexual indevido, eles devem ser levados e mortos.
Deuteronômio 22, verso 22 a 24, a lei é repetida no discurso de Moisés. Se alguém for pego em adultério, ser um adultério comprovado, homem e mulher devem ser levados à porta da cidade e apedrejados. Há uma culpa que já traz o reconhecimento, uma culpa que já traz a condenação dos homens, a condenação da lei, a condenação da consciência. E a culpa e o pecado é adultério. E escribas e fariseus trazem a mulher diante de Cristo. E a questão é: Senhor, pega em adultério. A lei de Moisés ordena apedrejamento. E o Senhor, o que tem a dizer? Nós precisamos observar, como em todo júri, julgamento, existe o erro, existe a lei que comprova o erro e existe os acusadores. Quem são os acusadores? O texto nos diz com muita clareza: fariseus e escribas. Fariseus e escribas, os senhores da religião judaica e os senhores da lei. Doutores da lei, doutores da espiritualidade, é que tomaram essa mulher, é que pegaram essa mulher, é que trouxeram essa mulher até Jesus. Qual será o motivo real, o propósito que tem? Quando eu observo, e você vai observar comigo também, o contexto do texto, o capítulo 7 do Evangelho de João, você vai perceber uma coisa: estes homens, apesar de parecer, eles não estão se importando com a mulher. Posso dar aqui alguns motivos. Primeiro, tomam a mulher, trazem a mulher ao pátio do templo, está encerrando aqui a festa do tabernáculos, as festas da gratidão, a festa em que o povo judeu deixava suas casas, se reuniam nas tendas, é festa celebrada até hoje junto aos judeus, para agradecer e reconhecer o cuidado de Deus no tempo da peregrinação no deserto, 40 anos, sendo sustentado pelo Senhor. Momento de reconhecer e agradecer. Jerusalém, pessoal, está abarrotada de gente, como enchia de gente, de família judaica na Páscoa, também se fazia e se faz em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, a festa da gratidão. Eles trazem a mulher, há uma multidão em volta de Cristo, vocês viram, a multidão, quando soube que Cristo estava no templo, que fez? Se dirigiu para lá, e se assentou para ouvi-lo. Eles trazem uma mulher, eles apresentam diante de Cristo, e eles fazem a mulher ficar de pé, para todo mundo ver quem é, para expor a mulher em razão do erro que ela cometeu. Não há piedade. Eles não estão se importando com a mulher. Eles colocam a mulher em pé, eles exigem que ela permaneça de pé, diante da multidão, diante de Cristo, para que ela seja bem evidenciada, para que ela passe bastante vergonha. Para que ela viva o momento da humilhação. Então eles não se importam com a mulher. Apesar de parecer, eles não estão se importando com a lei. Porque eles declaram mesmo que é lei de Moisés, são os conhecedores da lei, são os doutores da lei, são aqueles que preservam a lei, que tratam da aplicação da lei, do cumprimento da lei, junto aos judeus. Mas daqui a pouco vocês vão perceber que a lei não é o que eles se importam aqui. Eles não se importam nem mesmo com a santidade, porque quando se corrige alguém,
está se querendo corrigir erros e conduzir a pessoa e conduzir a sociedade no caminho da santidade, da obediência a Deus, do propósito de abandonar o erro, de deixar aquilo que é ruim, de abandonar o pecado. Mas essa não é a preocupação deles. Sabe qual é a preocupação e o interesse dos escribas e fariseus? É revelado no capítulo 7. Eles querem fazer calar Jesus. Eles querem a prisão de Jesus. Eles querem a morte de Jesus. Estão se importando com aquilo que lhe é de interesse. Vamos lá para o capítulo 7. Capítulo 7 está bem aí na sua Bíblia, aberta, mantenha aí. Versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam o quê? Matá-lo. Jesus está sendo procurado de morte, por sua popularidade. Sabe o que ele fez? Curou alguém no sábado. E judeus e escribas não gostaram. Estão querendo puni-lo. O propósito é matá-lo. O que vai acontecer? Vai culminar lá naquela entrega de judeus de Jesus para Pilatos, num julgamento, não muito às claras, não muito justo, não muito correto, não muito feito dentro dos parâmetros legais da lei, nem mesmo dos judeus. Mas vamos mais para frente, porque pode ser que esse versículo aqui seja um versículo isolado no capítulo, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por quê? Procurais matar-me. Eles estão pressionando Jesus porque ele não cumpriu a lei do sábado, curou uma pessoa no sábado. E Jesus então vai defender-se diante deles. E vai declarar, agora é Jesus declarando, que eles estavam procurando matá-lo, buscando um momento oportuno, querendo ter uma oportunidade para matar o nosso Senhor. Verso 25, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Aí, agora é a população que está dizendo, não é Jesus não, é alguns de Jerusalém, o povo está dizendo, não é esse o Galileu, o Nazareno, que vocês procuram matar? Vamos para frente, verso 32. E os fariseus, a eles aí, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então está tendo aí um intuito, uma armação e um propósito muito grande, muito intenso, muito visível já, não só de Cristo, mas e dos apóstolos ou dos discípulos, mas também da população, de que há uma intenção no coração dos líderes de Israel, de fariseus e escribas, de sacerdotes judeus, em prendê-lo, em matá-lo, em fazê-lo calar. Verso 44 a 49, do capítulo 7. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades e alguns dos fariseus? Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Até o 49. Então é o momento em que eles estão tramando a prisão, a morte de Cristo. Eles tomam essa mulher, diz o texto, para tentar Jesus. Está aí, está claro no texto que nós lemos. Trouxeram a mulher até Jesus,
chamaram Jesus de mestre, para gerar uma certa bajulação, como se eles o reconhecessem mesmo como mestre. E apresentaram a mulher e a lei de Moisés. Na lei, nos mandou Moisés, verso 5, que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Está claro aí o motivo, está claro aí a razão real. Não é preocupação com a mulher, não é desejo de expressar e de trabalhar a santidade na vida do povo, não é de fato o intuito de que a lei seja ouvida, seja proclamada, seja seguida, seja obedecida. O intuito é, queriam tentar Jesus, usando da própria palavra, da própria lei de Moisés. O diabo também fez isso. Aliás, quem tenta o ser humano nunca é os homens, é sempre o diabo que tenta. Tentação é coisa do inimigo. Jesus usou também da palavra, usou torcendo a palavra, mudando a palavra, para trazer a tentação a Cristo. Então nós vemos aqui acusadores, que são considerados, pelas suas atitudes, hipócritas. Vou dar um motivo para você. A lei de Moisés diz que o homem e mulher têm que ser apedrejados. Cadê o homem aqui? Aonde que ele está? Não foi pego em adultério? Não foi pego junto? Não foi descoberto no ato? Cadê o homem? Para onde foi? Onde está a preocupação com a lei? Onde está a preocupação com a mulher? Expondo a mulher, botando-a de pé, para que ela seja ridicularizada, para que ela seja humilhada, ainda mais em razão de toda atitude pecaminosa. Não diante de uma pessoa, não diante de um grupo seleto, fechado, diante da multidão. Hipócritas. Chamam Jesus de mestre. O considero de verdade insolente. Herege. Falso. Mentiroso. Que pode ser que engane a plebe. O povo sem estudo. O povo que não conhece, que não estuda a lei, mas será que já enganou alguém? Dos fariseus, dos mestres de Israel? Eu não li aqui, mas depois que eles falam essa coisa, sabe quem se manifesta aqui? Nicodemos. Pode olhar aí. Nicodemos se levanta em defesa de Cristo, porque ele está sendo atraído pelo mestre verdadeiramente, por aquele encontro que ele teve com Cristo, em João capítulo 3. Acho que Nicodemos não gostou muito de ser comparado à plebe, não. Então ele sai em defesa. Será que é isso mesmo? O fato deles trazerem a mulher diante de Cristo é para colocar Cristo numa situação difícil. Bom, foi pego em adultério, a lei de Moisés é clara. O que você diz? O que tu dizes, mestre? Que tem a multidão ao seu lado e você instrui, você ensina. Que aonde vai a multidão, vai atrás, te acompanha, para receber dos seus ensinos sobre o reino de Deus. Diz para nós. Tu que tens sido mestre em Israel, embora nós não consideremos isso, estamos só jogando um confete e expressando a nossa hipocrisia. Se Jesus diz, vamos apedrejar, ele confirma a lei de Israel, ele arruma um problema com a população, a multidão que o cerca. Ele arruma um problema e pode arrumar com o Império Romano. O Império Romano não aceitava que ninguém fosse morto, senão por ordem, por decreto, por pelo menos a liberação do Império Romano. Você ordenar, condenar alguém sem ter a chancela do Império Romano, você está arrumando um problema com o Império Romano. Então, ou ele arruma um problema com a lei, dizendo, nós não vamos condenar, vamos ter misericórdia. Problema com a lei de Moisés, esse homem não cumpre a lei, não falei?
Já curou o homem lá no sábado, e agora não se importa com a lei, que é muito clara em dizer, quem é pego em adultério tem que ser morto. Então Jesus está numa situação complicada. Com muita sabedoria, ele primeiro se silencia. Ouve, abaixa a cabeça, começa a escrever no chão. Não sabemos o que ele escreveu. Imaginamos algumas coisas. Poderia estar escrevendo o pecado daqueles que são os acusadores, na terra, na areia, com o dedo. Não sabemos. No céu vamos saber. Senhor, o que o Senhor fez lá, né? O Senhor escreveu lá. O Senhor colocava na areia, enquanto apresentava uma mulher pecadora, adúltera. Jesus traz o silêncio. Eles insistem, diz o texto, eles insistem. É como se eles dissessem: o senhor não vai dizer nada? Não tem nada a declarar? O senhor que é tão mestre? O senhor que tem resposta pronta para tudo? O senhor que tem sabedoria para instruir em todos os caminhos, em todas as facetas, em todas as áreas da vida humana, tem sempre algo muito sábio para dizer, não diz nada? Insistiram. Antes de passar para o nosso outro ponto, nós vamos ver que esses homens não são só hipócritas, não. Eles são maldosos e podres. Por isso que Jesus os chama, em algum momento do seu ministério, de sepulcros caiados. Não são o que parecem ser. São movidos por interesses pessoais. Não se importam com a lei, não se importam com a pessoa, não se importam com a santidade, se importam consigo mesmos, com o que podem levar de vantagem da situação, das circunstâncias. Às vezes é por isso que não traz o homem. Não, a mulher só é suficiente para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, acusá-lo, colocá-lo numa situação onde ele não vai ter saída. Vamos ter um motivo que precisamos para prendê-lo, para matá-lo. Qualquer coisa que ele disser, qualquer caminho que ele tomar, qualquer atitude que ele realizar, vai ser suficiente para nós condená-lo. O que os leva a apresentar a mulher não é santidade, não é lei, não é compaixão por ninguém. É maldade. Maldade contra Cristo. Perseguição contra Cristo. Violência contra Cristo. Por isso está estampado aí a hipocrisia, e é por isso que Cristo os compara a sepulcros caiados, bonitos, transparentes, parecem belos por fora, por dentro, mal cheirosos, podres, maldosos, perversos, maquinam mal, e tomam-lhe uma situação, para tentar Jesus, e chegam na certeza de que vão pegá-lo. O laço está pronto, não tem saída. Dessa vez nós encurralamos. Jesus se levanta. A sentença está aí, sentença de morte, morte por apedrejamento. Jesus se levanta. E Jesus vai dar o parecer dele para o caso. No momento que ele se levanta, deve ter contemplado o rosto da mulher, envergonhada, entristecida. Deve ter contemplado o rosto dos acusadores e da multidão que chega com as pedras nas mãos para apedrejar. Violentos, sorridentes, contentes, vamos viver um momento único. Além de pegar Jesus, nós vamos ter a oportunidade de apedrejar alguém. O ser humano às vezes é assim. Ele consegue enxergar o cisquinho no olho do outro lá longe. E não vê a trave que tem diante dos próprios olhos. Ele sabe apontar o dedo, ele sabe mostrar a ferida, ele sabe mostrar o erro. Mas ele não tem condição de considerar o seu próprio erro. Ele sabe usar o erro para humilhar alguém,
para condenar alguém, para expor alguém. Mas ele não tem condição de considerar o seu próprio caminho, sua própria vereda. É hipocrisia e maldade, é perversão e podridão total. Mas Jesus se ergue diante daquela situação e vai dirigir uma palavra, sendo ele conhecedor de tudo e de todos. Ele vai dizer: muito bem, quem não tiver pecado, quem não comete erros, quem nunca quebrou a lei, quem nunca feriu a lei de Moisés, quem nunca desobedeceu um mandamento, lance a primeira pedra. Mas a lei de Moisés, ela inclui outras coisas que é considerada erros, além de adultério. A mentira é erro, a glutonaria é um erro, a bebedice é um erro, o falso testemunho é um erro, o maquinar mal, maldade, a perversão do coração humano é um grande erro. O desejar prender, matar alguém que é justo é um grande erro. Só que Jesus, que poderia dar nome aos pecados de cada um que estava ali, até de toda a multidão se quisesse, não expõe ninguém. O trato dele com o pecador é diferente. O trato dele com o pecador é o trato da misericórdia. Ele não quer nos expor, ele não quer nos humilhar, ele não quer nos envergonhar. Ele não quer que a gente fique de pé diante de ninguém para apontar o nosso erro, a nossa culpa, embora ele poderia fazer. E todas as acusações que ele trouxesse seriam verdadeiras. Porque ele conhece aquilo que a gente faz, ele conhece aquilo que nos motiva a fazer. Ele conhece aquilo que ninguém mais conhece, só você e Deus. Ele sabe. Do pensamento que passou na sua mente, do sentimento que foi no seu coração, de quantas pessoas você já matou, por pensamento, na vida, no trânsito. Por tanta gente você já desejou mal. Por que gente boa morre e gente ruim como essa não morre? Você está desejando a morte, está matando. No seu coração, no seu pensamento. Ainda bem que essas coisas passam e não ficam, para a gente não maquinar o mal, para a gente não programar a morte de ninguém. Mas a gente pensa, muitas vezes, a gente pensa na morte de gente que a gente ama. A gente pensa, às vezes, na morte de quem trabalha com a gente, quem vem à igreja com a gente. Deus podia, promover esse irmão, essa irmã. Nós pensamos essas coisas, irmãos, porque nós somos maus. Mas Deus não expõe o nosso pecado para ninguém. Ele não nos humilha assim. E Ele, com toda a sua sabedoria, não afligiu a lei de Moisés, não arrumou problema com o Império Romano, muito menos com a multidão que o assistia. Jesus, na sua sabedoria, saiu de boa. Eles achavam que não tinha saída, mas eles não têm o conhecimento que Cristo tem. A sabedoria que o nosso Deus tem. Eles acharam que o plano todo estava muito bem montado, mas o Senhor conhece caminhos que a gente desconhece, e portas que Ele abre que a gente não pode abrir. Com muita sabedoria e mansidão, e compaixão e misericórdia, Ele se ergue para dizer: muito bem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Me dá a entender que Cristo está vendo as pedras nas mãos dos acusadores. E a começar pelo mais velho, o ancião mais velho, eles vão ir abaixando a cabeça, abaixando as mãos, soltando as pedras e indo embora. Estão condenados pela sua própria consciência. Não teve um sequer que fique. Todos os acusadores vão embora. Mas Jesus já está tratando essa mulher diferente. Ele está tratando com misericórdia e compaixão.
Quando os acusadores vão embora, o que nós encontramos da parte de Cristo? Ele se levanta, olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? É interessante porque esse texto no original é o mesmo texto que ele diz para Maria, no momento do primeiro milagre, da transformação da água em vinho. Quando Maria fala com ele: acabou o vinho, Jesus, vê se você pode ajudar aí. Ele fala assim com Maria, sua mãe, com todo respeito: mulher, é a mesma expressão, a mesma palavra, ainda não é chegada a minha hora. É a mesma expressão que ele usa para Maria, quando Maria está diante da cruz, e ele se volta para Maria para dizer: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, que é aquele que vai assumir o cuidado de Maria com a morte de Jesus. É uma expressão que expressa respeito, significa senhora. Não está tratando como uma mulher qualquer. Não está tratando como uma mulher adúltera. Não está tratando sem respeito, como escribas e fariseus fizeram. Tomando, arrastando pela cidade, levando para o pátio do templo, expondo a mulher de tudo quanto é jeito, pela maldade e pelo propósito de prender e matar Jesus. Jesus nos trata com respeito. Jesus não nos trata como uma pessoa qualquer. Sabendo que somos pecadores. Ele muito nos amou. Dando a sua vida, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Então ele começa expressando aí o respeito que escribas e fariseus maldosos, hipócritas, podres não expressam. Onde estão os seus acusadores? Quero ler com vocês Romanos capítulo 8, verso 33 a 35, verso 38 e 39. Romanos capítulo 8, 33 a 35, depois 38, 39. Deixa eu só encontrar aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aqui é o 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, verso 32, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pecado? 38. Pecado é um acréscimo meu. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo que o homem queira nos condenar, ou o diabo queira nos condenar, dizendo diante do trono de Deus: esse é pecador, está vendo lá? Olha o que ele fez, olha o que ela fez. A Bíblia diz que nós temos diante do Senhor um advogado, que advoga as nossas causas, que defende as nossas causas, que fala em nosso favor diante do Pai. 1 João, capítulo 2, verso 1. E Cristo, olha lá, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Obrigado, Yasmin. Perceberam, irmãos? É o que Cristo está fazendo com a mulher. Porque não há um discurso de Cristo diferente da sua atitude. Não há uma palavra de Deus que caia no esquecimento, que contradiga aquilo que ele vive. Então ele se levanta de uma maneira muito sábia em defesa da mulher. Primeiro faz o silêncio, primeiro dá um tempo. Depois ele ergue a voz e diz: se tem alguém que não tem pecado, pode atirar. Manda a pedra. Seja o primeiro. Puxe a fila. E todos vão se condenando na sua consciência. E vão deixando as pedras. E vão indo embora. E ele a trata com respeito. Porque ele já havia advogado a sua causa. Se cremos em Cristo e no sangue de Cristo, e na ação redentora de Cristo na cruz, se acreditamos que Ele nos justifica na vida que Ele deu, no sangue que Ele verteu, no sacrifício que Ele padeceu na cruz, nossos pecados estão pagos e nós estamos purificados no sangue do Cordeiro. E desde o início do culto nós estamos lembrando aqui, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que é digno de honra e de glória e de louvor, pelos séculos dos séculos, porque Ele nos resgatou do mundo do pecado e das trevas, Ele nos libertou do laço do passarinheiro, e Ele nos levou para o reino maravilhoso do seu amor, para vivermos com Ele, mesmo sendo pecadores por enquanto, mas daqui a pouco santos e glorificados. Na segunda vinda de Cristo, Ele vem buscar o seu povo, os seus filhos, comprados pelo seu preço. Se o mundo nos acusa, se confiamos na graça de Deus que em Cristo se revela, o Senhor Jesus é aquele que advoga as nossas causas, para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, são os teus filhos, estão no mundo, o mundo os odeia. Não quero que os tires do mundo, mas quero que os guarde do mal. A perversão, a maldade, faz com que os homens nos tratem muito diferente da maneira como Deus nos trata. Por isso a injustiça. Por isso há justos condenados. Por isso há aqueles que seriam condenados que estão livres. Quando o julgamento vem na mão do homem, José, sendo justo, é preso. Daniel, sendo justo, é lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego é lançado na fornalha de fogo ardente. Jesus é declarado justo e é condenado como culpado a pena capital, pena de morte romana, pena por crucificação. Não vejo mal nesse justo, contudo o entregou à mão dos soldados para que o crucificassem. Por isso que Davi disse: eu prefiro a mão de Deus. Porque a mão dos homens é perversa, é maligna, é injusta, age conforme seu interesse. Mas a mão de Deus é misericordiosa e compassiva. E benigna. Porque é a mão que oferece a oportunidade. É a mão que oferece o perdão. E pecadores precisam de perdão. Precisam de compaixão. Precisam de misericórdia. Que nós encontramos diante do Senhor, diante da cruz. Que não concede a nós o que nós merecemos. E que ainda nos presenteia com aquilo que a gente não merece.
não nos condena ao inferno, mas nos dá a graça de sermos feitos filhos de Deus, vivendo vida sem fim, vida com Deus, vida de paz, vida do gozo do Senhor. Essa mulher é contemplada por Cristo, que a absolve dos seus pecados. Irmãos, nós sabemos, o contexto bíblico é esse: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eu não posso perdoar pecados, nem mesmo os pecados que eu pratico. Nenhum clero religioso pode. Nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa pode proclamar: você está perdoado. Os judeus sabiam disso, questionaram Jesus quando ele curou o paralítico que os amigos trouxeram abrindo o teto. E eles questionaram, e ele falou assim: para você saber quem eu sou de fato, vamos fazer o seguinte, não vou dizer só levanta e anda não, vou dizer: perdoados estão os seus pecados. E aí o escândalo foi todo: quem é esse que até perdoa pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Eles mesmos declararam. Jesus é Deus, é Filho de Deus, visitando a terra, para expressar aos homens a compaixão que o homem não expressa pelo seu semelhante. Ele não tem, por sua perversão, por sua maldade, por julgar apenas os seus interesses, mesmo que tenha a aparência de buscar santidade, de buscar justiça, de buscar cumprir a lei. Fazem isso se estiver dentro do interesse, do jeito que interessa. O interesse é pegar Cristo. A mulher é só uma oportunidade. Graças a Deus, nós nos encontramos com Cristo, o Deus que advoga as nossas causas, que exerce misericórdia, que concede perdão, porque aquele que pode perdoar e aquele que pode condenar, vai dizer para a mulher: onde estão os seus acusadores? Foram embora, Senhor. Todos eles subiram, não estou vendo nenhum mais. Agora, Jesus o justo, que não tem pecado, que podia tomar todas as pedras que ficaram e apedrejar a mulher sozinho, porque não há nele pecado algum, ele disse: nem eu contudo te condeno. Eu poderia. Se tem alguém que poderia, sou eu. Eu posso perdoar e posso condenar. Eu posso deixar viver, fazer viver. Eu posso deixar morto, porque o pecador já está morto no seu delito e pecado. Mas eu escolho que viva. Eu escolho o perdão. Eu escolho a misericórdia. Ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. E o trato de Cristo é tão maravilhoso, que Ele não só dá para essa mulher a oportunidade de ser perdoada, não. Ele dá a essa mulher a oportunidade de mostrar a transformação que o encontro com Cristo faz. Vai e não peques mais. Jesus é justo. Ele não passa a mão na cabeça do pecador, apoiando o pecado, não. Há coisas aqui que ele deixa bem clara. Misericórdia, perdão, eu posso conceder. Mas é preciso que você lute contra o pecado que te vença. É preciso que você abandone o pecado que você tem praticado. Porque você está vendo aí os danos. Está vendo a situação que ele te coloca. Está vendo aonde que ele te leva? Na humilhação. Vai e muda de vida. Não peques mais. Há uma nova vida para ser vivida. Há um novo propósito. Há um novo caminho apontado. Por aqueles que estão em Cristo. Por aqueles que são alcançados pela misericórdia e graça de Deus em Cristo. A luta contra o pecado.
o viver da nova vida, o sepultar do velho homem, fazer com que as coisas velhas passem e outras novas cheguem, para a glória de Deus, num viver que glorifique o nome do Senhor. A oportunidade que Cristo dá é para que conversão seja vivida, a nova vida seja experimentada. Vai e não peques mais. Por isso que ele é duro no discurso. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Ouviste o que disseste? Não matarás? Não adulterarás? Pois é, se você olhar para alguém com olhos impuros, você já coabitou com ela, com ele. A graça de Deus, mas há comprometimento. Para o viver de santidade, porque escribas e fariseus podem não se importar com a pessoa, podem não se importar de fato com a lei, com o mandamento, pode não se importar com a santidade, mas Cristo se importa, porque Ele é Deus santo. Ele está levantando para si um povo santo, zeloso de boas obras, que o glorifique no viver. Que em tudo que pensa, que em tudo que fala, que em tudo que faz para a glória de Deus. É aí que nós reconhecemos o valor do sacrifício de Cristo para nós. Quando entendemos que o que Ele está nos dando, nos oferecendo, é a oportunidade de vencer o pecado que nos vencia. De resistir ao diabo, até que ele fuja de nós. Do viver de uma nova vida, onde o nome de Deus é glorificado. Pecadores são chamados à mesa, mas não para viver do mesmo jeito que viviam. Porque isso é o amor de Deus. Ele não quer que a gente viva as mesmas mazelas, a mesma miséria, a mesma desgraça. Ele nos chama a graça. A graça da santidade, a graça da conversão. Nós vamos assentar à mesa, comer do pão, beber do cálice, com o nosso coração agradecido pelo nosso advogado, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, mas com o coração comprometido de sair e viver a nova vida. No reconhecimento da compaixão, do amor, da graça, do perdão que Deus nos oferece.